O deputado federal Jadiel Alencar, rapaz, quase não aparece, você não vê, quase o deputado, é a opinião minha, viu? O deputado federal Jadiel Alencar quase não vê o deputado federal em lugar nenhum, às vezes até em manchetes um pouco negativas, né, para a imagem dele, como empresário e parlamentar, e aí quando aparece, é envolvido numa confusão como essa, com o deputado Júlio César, que rebateu o que disse o parlamentar sobre a indicação ao Senado, né, Tássio? É isso mesmo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Um amigo de casa deve se lembrar, Douglas, semanas atrás, Jadiel chegou a afirmar que Francisco Costa, deputado federal do Partido dos Trabalhadores e possível nome na corrida para o Senado, teria o apoio de 24 dos 30 deputados estaduais e apoio dos 4 dos 10 deputados federais, totalizando aí 30 deputados que apoiariam ele para o Senado entre bancada estadual e federal. E ele, Jadiel, chegou a afirmar que o PSD não teria direito a essa vaga. E o deputado Júlio César, presidente do PSD, nome da sigla para disputar o Senado, respondeu prontamente e disse que eleição, Douglas, se ganha é com o voto. Vamos ouvir. Você, para ganhar a eleição, tem que ter voto. Muito voto. Eu acho que o apoio da Assembleia é importante. O PSD é um dos maiores partidos. Como é que vai deixar de participar da chapa majoritária? É uma coisa muito difícil. E, além do mais, o partido do doutor, que eu tenho respeito, eu tenho uma grande admiração pelo doutor Francisco, eu acredito que, pela grandeza, pelo resultado que nós vamos ter, nós vamos participar da chapa. Até porque eu sou presidente de um grande partido. Tá aí, então, a posição do deputado Júlio César. Vamos aos números, Douglas. Na eleição passada, Júlio César foi o deputado federal mais votado do Piauí, com 134 mil votos. Jadiel foi o segundo deputado eleito menos votado, com 83 mil votos. Então, os números aí falam muito, né? Quase o dobro de votos para o deputado Júlio César. E se a gente soma a votação de Georgiano Neto, que foi o deputado estadual mais votado também, a gente ultrapassa aí quase que a casa dos 250 mil votos, somente pai e filho, né, Douglas? Então, os números falam mais alto e o argumento aí do deputado Júlio César se torna mais latente, né, quando se inicia uma discussão, mas vamos ter bastante polêmica para discorrer até 2026, Douglas. Tem um detalhe aí que é o seguinte, para começar, o deputado federal Jadiel Alencar entrou na rabada, né? Entrou no quociente, né? Isso, da federação. Federação. Para começar a história. Aí, ele logo rompe com o PV. Logo rompe com o partido dele. E não consegue a carta de anuência do Tribunal Superior Eleitoral, do partido, enfim, a liberação, para ir para os republicanos. Então, olha a condição hoje política do deputado federal Jadiel Alencar. É um homem sem partido. A sorte dele é que a federação se encerra antes da eleição de 2026, né, Douglas? Então... Exato, mas hoje ele é um homem sem partido. Por quê? Ele renega o PV e quer entrar no republicano, mas não pode. Mas trabalha para os republicanos, para ele, né? Usando republicanos, em vários colégios eleitorais do estado do Piauí. Outra coisa, ele começa a criar uma instabilidade que, por exemplo, o deputado federal Jadiel Alencar assumiu quando o governo do estado, hein, Tássio? Como governador? Assumiu o governo do estado, ele assumiu quando foi, você sabe, não? Não, acho que não assumiu. Pois é, porque ele está ditando quem vai ou quem vai e quem não vai. Eu acho que uma das figuras, a figura mais importante na hora da formação dessa chapa proporcional para 2016 chama-se Rafael Fonteles. Sem dúvida. Aí ele fica incendiando a base com discussões bobas, desnecessariamente. E não tem tamanho, a realidade é essa, tamanho para, pelo menos, tentar iniciar uma conversa com o deputado federal Júlio César, que sempre foi do PSD, que tem mais de 50 prefeituras hoje consolidadas, estou falando de prefeituras com prefeitos mesmo, né, os 50 municípios e tem oposição, não. Oposição em municípios, aí são outros tantos.
Mais de 50, vai sair com 60, é a meta. Então não dá para conversar, quer dizer, qual o motivo entendeu? Desse espalha-brasa? E se a gente observa, Douglas, 2026, a gente deve ter duas chapas grandes na base de Rafael Fonteles na disputa federal. A do PT, né, a federação vai se dissolver, a gente deve ter uma do PT, e a outra que pode se formar dessa fusão cruzada, que se repetir, entre MDB e PSD. Né? Então sobraria para Jadiel, que dificilmente monta o Republicanos em condições para eleger um deputado federal, sobraria um desses dois. Será que no PT ele vai ser aceito? Se não for, sobraria aliança com aliados de Júlio César, né? Ou seja, quem ele está brigando hoje. Então, política nunca se pode fechar a porta, né, Douglas? Porque lá na frente essa situação pode se complicar. Verdade. E aí fica nessa... Vai estar em jogo também a eleição dele. Sim. Jadiel Alencar, quer dizer, se ele começa a criar problemas dessa forma, você mais atrapalha do que ajuda, né? Então, preciso ver também dentro desse contexto aí. Foi uma participação tímida na eleição passada. E se ele continuar dessa forma, vai sair da situação de timidez para a situação de alguém que é tóxico, que ninguém quer conversar porque cria muito problema. Nós vamos para o intervalo comercial. É rápido, viu? Mas antes, vem cá, Tássio. Tem um assunto aí que todo mundo comenta e é de interesse da população, até porque a população fiscaliza também o processo eleitoral, que é o seguinte: como é que está a questão dos gastos, do que determina a Justiça Eleitoral como limite de gasto para os candidatos, a depender do cargo que eles vão disputar? Foi publicado, Douglas, a normativa. Daqui a pouquinho o João Magalhães vai trazer esses detalhes também no Papo Cafezinho. É um limite que beira a ficção, Douglas, para não dizer outra coisa. R$300 mil, o teto de gastos para um candidato a vereador em Teresina. Quer dizer, oficialmente, um vereador só pode gastar R$300 mil até em Teresina. 300 mil. Você acredita nesse número? Na prática, ninguém pode provar aqui, mas todo mundo sabe até. Na prática, eu duvido, né, os que realmente estão ali para competir e para buscar uma vaga na Câmara Municipal, R$300 mil ele gasta só na pré-campanha. E olha lá. Para prefeito também, mais de 4 milhões. E vamos trazer os números, eu, João Magalhães e a nossa equipe daqui a pouquinho, das maiores cidades. Varia de cidade por cidade.